Estamos de volta, segundo bloco do programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, recebendo hoje o professor Paulo França. Vamos continuar falando de política, já que é um momento efervescente, né? As coisas estão acontecendo. A gente falava aí sobre a questão dos candidatos. Uma coisa que eu notei, não sei se você percebeu também, eu achei isso péssimo para a cidade, que, por exemplo, nós temos um candidato a deputado estadual que se filiou com o federal. Aí o federal banca parte da campanha. Nós temos um federal que está apoiando um candidato estadual de fora, que banca também parte da campanha. Isso realmente mostra a fraqueza dos nossos candidatos com relação ao aspecto financeiro, né? E mostra também, ao mesmo tempo, que nós estamos entregando o nosso ouro, né, para quem vem de fora. Por essas e outras que Sete Lagoas está perdendo tudo no espaço político de Minas Gerais. Né? Isso acaba refletindo, Santiago, na questão econômica da cidade, na questão social da cidade. Por quê? Porque você acaba perdendo todas as representatividades locais. Porque essa quantidade de candidatos que vem de fora, inclusive apoiados por gente de Sete Lagoas, e nós já vivemos isso no passado, nós conseguimos eleger um deputado federal aqui que ele nunca pôs os pés na cidade, nem antes, nem durante, nem depois das eleições. E por coincidência, depois ainda estava envolvido lá naqueles anões do orçamento. Você deve se lembrar disso. Então veja bem, isso é muito ruim para nós. A partir do momento que nós buscamos só essas candidaturas de fora, nós perdemos prestígio político, econômico e social. E olha como que isso reflete na gente. Perdemos uma série de coisas aqui para uma cidade vizinha da gente. Vizinha entre aspas, mas não é tão longe, que é Curvelo. Correto? Mas Curvelo, eu lembro direitinho que eles se reuniram, sim, né? Inclusive fizeram tem um parente do uma meu pai. pesquisa e tal, resolveram, ó, quem tiver melhor vai Sim. sair e os outros vão apoiar. É um exemplo. Isso, eu tenho né? inclusive parente da minha família que foi deputado lá por muito tempo, mas mantinha aquela coerência, né? Foi deputado lá por mais de 30 anos, correto? Quando saiu, fez as suas futuras lideranças surgirem. O filho, inclusive, chegou a ser vice-prefeito da cidade. Então, enfim, mas é coisa que Sete Lagoas não tem, né? Essa vontade de integrar. Aqui não, tem que prevalecer a vaidade individual de cada um. Hoje, por exemplo, nós não temos mais o IML em Sete Lagoas. Foi fechado. Então, quer dizer, se morre alguém na sua família em casa, né? Ou algum outro risco que precisa, que demanda uma questão de IML, manda para Belo Horizonte. E lá você pode ter certeza, vai ficar na geladeira lá 2, 3 dias. E a família nessa angústia aqui. Por que perdemos um IML em Sete Lagoas? Por que perdemos aí a força da polícia de Sete Lagoas? E aí a gente fica pensando, né? Pô, se nós estamos construindo aqui um hospital regional para atender de Sete Lagoas até o Naí, e você não tem um IML, eu ia inclusive falar sobre isso. É uma coisa totalmente sem lógica, né? É uma obra que vem se arrastando a passos de tartaruga, mas isso por causa de quem? Nós não temos lideranças fortes que pensam realmente no coletivo. Infelizmente, grande parte dos políticos de Sete Lagoas candidatam hoje já pensando na próxima candidatura. E isso aí é muito pernicioso. E você falando sobre essa questão aí do hospital, do IML e tal, eu vou deixar ela um pouquinho mais para frente, porque eu quero esgotar um pouquinho mais essa questão dos políticos locais em parceria com os políticos de fora. Eu passei pelo centro outro dia e vi tanto aqueles, chama cavalete, né? Sim. De políticos de fora, que eu fiquei pensando assim, gente, tem uma candidata, né, que é de fora, eu conversando com várias pessoas, eles estão achando que é de Sete Lagoas. Está vendendo a imagem como se fosse de Sete Lagoas. As pessoas estão acreditando que é de Sete Lagoas. E a gente sabe que o eleitor, ele às vezes é muito mal informado e acaba acreditando e votando como de Sete Lagoas, né? E aí, como se diz, tira o nosso voto, leva para fora e nós perdemos aí a nossa força política, né? É aí, Santiago, que a gente observa que está faltando inteligência para os políticos de Sete Lagoas, correto? Porque essa atitude deles estão dando espaço exatamente para pessoas de fora ocupar um espaço que poderia ser deles. Então, a partir do momento que eu fico na inoperância, eu estou abrindo espaço para que outro venha e ocupe o meu lugar. Eu tenho observado também, a gente fica tentando entender
quem que está trabalhando melhor, quem que o nome está ecoando mais e tal. A gente vê, por exemplo, para deputado federal, eu tenho observado, né, tem muita placa, muito cavalete, muita propaganda do Leone, mas aí ele bate de encontro com aquele negócio. Foi para esse grupo aí que está contrário ao prefeito, né? Aí não tem o apoio do prefeito, porque tem um imbróglio muito grande, né? Aí você fica pensando como vai depois ser eleito e ele lá como deputado e o prefeito praticamente contra, né? Porque houve uma ruptura. Lógico que política tem uma safadeza tão grande que depois se unem, talvez até se unem. Mas assim, eu lembro quando o Ronaldo Canabrava era prefeito e o Márcio Reinaldo era deputado, e o Márcio não colocava verba aqui porque o Ronaldo não aceitava, né? Então assim, é uma situação, nós temos ainda, eu tenho visto muita propaganda também do Renato Gomes, que é um vereador já no segundo mandato, e não tem um apoio assim claro do prefeito, porque o prefeito apoia um candidato, que, se não me engano, de Santos Dumont, que é uma questão do partido, que o partido resolveu que, né, teria que apoiar essa pessoa. Aí eu te pergunto, como prefeito, você aceitaria a situação? Peraí, eu vou ter que apoiar um cara lá do não sei aonde, porque é a questão partidária e tal, e você não vai apoiar ninguém da sua cidade. Como é que você vê isso? Santiago, não só não aceitaria, como eu faria, né, faria valer ali, eu fazia valer a minha condição de político do partido. Nessa condição que você está citando aí, não é uma pessoa que é meramente um aventureiro. É uma pessoa que foi deputado federal por vários mandatos, que chegou a ser cogitado a ser ministro da República e que hoje exerce o cargo de prefeito da cidade. Se uma pessoa dessa não tiver voz ativa dentro do seu próprio partido, alguma coisa está errada. Então o que me parece? Naquilo que eu falei anteriormente, não é por imposição partidária. Porque tem pessoas dentro de Sete Lagoas que são filiadas no seu próprio partido, que poderiam ser então candidato a deputado federal. Inclusive o que ele apoia aqui como deputado estadual. Por que não? Já que abriu uma vacância, né? Uma vez que ele não é mais deputado federal. Então o que eu vejo é exatamente o que eu disse anteriormente. Parece que tem uma regra entre eles que é proibido fazer com que outras pessoas possam emergir na política local. Porque senão eles podem depois serem melhores do que eu. Porque não tem outra explicação. E nisso quem perde é a cidade como um todo, né? Do jeito que nós estamos andando, você pode ter certeza. Nas eleições municipais, o que vai chegar de gente até para ser candidato de Sete Lagoas, sem nem conhecer Sete Lagoas, não se surpreenda. Ah, Paulo, você está falando bobagem. Não é, não. Aliás, nós já tivemos vários candidatos terra a prefeito de ninguém, né? De Sete Lagoas. Exatamente. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte que eu defino Sete Lagoas e Sete Lagoas não é terra de ninguém. Qualquer um de fora que quiser vir aqui, se dá bem, fica aqui e pronto, acabou. E a gente percebe isso. Então, o que a gente vê? Não é nem por imposição partidária, é por vontade própria mesmo, de não querer apoiar as pessoas de Sete Lagoas. Você citou o caso de um vereador que também é candidato a deputado, e olha que não faz oposição ao prefeito, não. Você não querer apoiar, você disse aí, o Leone, porque está no PMN e é um grupo de oposição ao prefeito, tudo bem. Agora, por que não apoia, por exemplo, o Renato Gomes? Que não, já demonstrou por várias vezes que não é opositor ao prefeito. Na verdade, então, vamos colocar aqui, ó, nós temos como candidatos que são vereadores, né? Sim. Nós temos o Douglas Melo, o Euro, o Andrade, o Gilberto Docero. Esses três são estaduais, né? E federal, o Renato, né? Como vereador, Renato. Tem mais? Nós temos outros candidatos na cidade. Não, mas tu fala que são vereadores. É ele. Né? Eu tô partindo daquela base que o cara já está na política. Exato. Né? Então, quer dizer, nós que não é opositor ao prefeito. Vamos colocar aí que nós temos três, né? Desses três, o Douglas, o Gilberto Docero e o Euro. Se desses três a gente fizesse dois, que eu acredito que a gente poderia fazer dois, né? E tem, no caso, o Renato, que ele não poderia ter dois estadual e um federal. Você já pensou o prefeito com esse trabalho que ele está sendo feito aí, um trabalho maravilhoso, muitas obras, reconstruindo a cidade e tal, e ter o apoio de dois deputados estadual e um federal? Quer dizer, seria muito melhor, né? Seria muito mais tranquilo. É onde eu falei para você que
Eles não pensam a médio e longo prazo, pensem agora. Eu ocupo um cargo hoje, eu estou pensando na minha reeleição no próximo. Porque, inclusive, tem um outro agravante que eu penso também, que é o seguinte: eu vejo que a administração de Sete Lagoas sempre teve, ao longo do tempo, ela teve uma ligação muito forte no governo federal com o PT, né? Que estava lá no governo esse tempo todo e tal. Mas também uma ligação muito forte no governo do estado, porque o vice-governador é do mesmo partido do prefeito, né? Que é o atual governador. Agora, se for de acordo com as pesquisas que estão dando hoje, nós teríamos Marina como presidente do Brasil e teríamos o Pimentel como governador de Minas. Olha para você ver, aí já muda totalmente, né? Quer dizer, já não teria mais aquela ligação no governo. O cenário já muda, né? Tudo. Já muda tudo. Né? As articulações Graças políticas... a Deus que na campanha de presidente passada, né, a Marina era do PV, isso, que é o mesmo do Renato, que ele parece que foi responsável pela campanha dela aqui na região. Então nós temos aí um vereador que tem uma ligação direta com ela, sim, se caso ela venha a ganhar. Eu acho isso importante, né? E já na questão do governo do estado, aí eu já não sei te dizer muito, porque eu estou vendo o PT aqui brigando com a, né, administração o tempo todo, né? O PT aqui é oposição à administração atual. Exato. Então nós teremos que também melhorar esse relacionamento, né, do prefeito com o PT, pra, né? É lógico que o prefeito ele vai pensar, não, eu sou experiente, eu tenho muitos anos, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Mas só que eu acho que não é só o eu bater no peito, exato, né? Nós moramos aqui também. Até né? porque o modo de administrar hoje não é mais como eram 15, 20, 30 anos. As coisas mudaram. É. Você tem uma enorme, um volume enorme de leis que regem a administração pública. E também tem um outro detalhe muito importante, porque eu lembro até que o pessoal falava muito na campanha passada que a gente precisava de um prefeito que ia bater na mesa, que ia resolver as coisas, que a pessoa ideal realmente era o Márcio. E, de certa forma, tem muita coisa que era assim mesmo. Mas só que eu acho que esse bater na mesa, ele tem também o lado oposto, né? A gente vê o desgaste que tem hoje, né? A gente anda na rua, vê as pessoas criticam e tal. E eu acho que para quem pretende ficar numa cadeira durante 8 anos, precisa também, por mais experiência que tem, aprender novas coisas. A vida da gente é assim, você aprende a cada dia. Né? E ter uma convivência mais amigável com as pessoas, um relacionamento melhor, mais alegre. É o que eu ia te dizer, esse bater na mesa não significa você ser autoritário. Você pode ser autoridade, você pode ser respeitado sem ser autoritário. O bater na mesa significa você convergir para você as decisões pertinentes ao seu cargo. Deixar que influências externas não perturbe. Que você traga para si a responsabilidade da decisão. Mas você não administra sozinho. Você não governa sozinho. Haja visto que você tem um monte de secretários. Né? Então, quer dizer, a decisão final tem que ser sua. Que você responde pelo município. Agora, muitas vezes esse bater na mesa é confundido com o quê? É confundido com autoritarismo, com arrogância, com prepotência, com a distância entre o governante e o povo, o que não pode existir. Porque a razão de qualquer político que estar no poder está no povo. É muito importante, porque eu vou fazer um comparativo aqui. Eu sempre tive contato com o Márcio Reinaldo ao longo dos anos, né? A gente sempre trabalhou junto. E pessoalmente é um cara muito carinhoso, um cara bacana de você estar com ele e tal, muito atencioso e tudo. Só que esse tititi que saiu, não sei se veio do funcionalismo público, que foi crescendo na cidade, eu sempre chamo isso de rádio peão, um fala pro outro, você viu, tá. Aí quer dizer, a coisa vai crescendo e tem também os criadores de boatos, de fofoca, né, que são os contrários, que querem que aquilo cresça. Então isso faz parte também da comunicação, né, do prefeito, que tem que ficar atento a isso e tentar corrigir isso, para que a gente não viva numa cidade assim, você tem um prefeito tão bom, tão eficiente, e você está na rua, a pessoa falando mal dele, né? Isso é muito desgastante também. Eu acho que a gente tem que procurar se harmonizar, né? Uma cidade bonita, maravilhosa. Tudo, Santiago, ser inteligente.
A gente tem que ser inteligente. E eu acho que nesse momento, eu até quero registrar aqui, eu achei muito bacana a campanha que o jornal Boca do Povo colocou, vote em candidatos da cidade. É uma pena que isso está ecoando muito pouco, é só o jornal que está fazendo, são poucas pessoas que estão falando nisso, né? Mas foi muito importante a decisão do Paredão de colocar isso, porque... Sem citar nomes, né? Sem citar nome, nada. Vote em candidato de Sete Lagoas. Por quê? Porque eu estou vendo um monte de gente falando que vai votar em gente de fora, por causa da complicação que foi na negociação, não fechando no nome bacana, aquela coisa. E aí, assim, eu acho que nós temos ainda muito tempo de campanha até o final, e eu chamo para responsabilidade os políticos e as pessoas em pensar nisso. Nós temos que votar nas pessoas de Sete Lagoas. Mas olha como que é interessante, né? Se os políticos não se entendem, nós estamos querendo que a população entenda. Se eles não falam uma linguagem correta, coerente com a população, infelizmente nós corremos o risco, como você falou, de elegermos só pessoas de fora que não colocaram os pés na cidade. Mas isso é resultado de quê? Os políticos não se entendem, eles não falam a mesma língua. E nós queremos cobrar isso da população. Está vendo como o negócio é complicado? Uhum. Se eles não se entendem entre si, com a interrupção... O reflexo vai, é claro que é na população. E enquanto há uma briga aqui entre 2, 3 locais, o de fora, né, como dizia um bom mineiro, está comendo pelas beiradas. Pois é, mas você acha que... Eu até falo com você o seguinte, você hoje tropeça muito mais em placas de publicidade de candidatos de fora do que dos candidatos da cidade. Justamente. Isso eu aposto com qualquer um. Ainda comentei com uma das pessoas que está coordenando uma campanha, que eu passei no centro e vi mais ou menos umas 30 placas de uma mesma pessoa. Porém todas elas em pezinhas, e as dos candidatos de Sete Lagoas todas caídas no chão. Aí eu falei assim, mas que negócio estranho, porque se fosse uma ou duas... O vento escolheu. O vento, será que derrubou só dos candidatos de Sete Lagoas? O vento então, escolheu. Por aí você vê como que invadiram a cidade, né? E, assim, de certa forma, grande parte é culpa desses candidatos também, que fecharam com os candidatos de fora, né? Permitiram que eles entrassem. E o que mais me incomoda, sabe, Santiago, é que as lideranças maiores são beneficiadas com isso. Por quê? Porque você não faz surgir lideranças mais novas e eles acabam ficando sem ser incomodados no poder. Uhum. Muito pelo contrário, eles acomodam. Por que eles acomodam? Porque eles percebem que não tem ninguém para fazer a sua sombra. Não são ameaça ao poder deles. Eu até quero... Então isso é uma tática antiga de minar realmente. Que você está falando, eu quero até destacar aqui um nome, não estou fazendo política, não estou pedindo voto nem nada. Nós temos um candidato a deputado, eu não sei se federal ou estadual, que é um jovem, teve conosco aqui, o Ítalo, né? Poxa, um cara bacana, um cara que sabe falar, um cara que está politizado, era uma pessoa para ser, né, pega por esses políticos e falar assim, não, vamos incentivar esse rapaz aqui. Pô, um cara novo já sai como candidato, lógico que não sei se tem condição de ser bem votado e tudo, claro, mas é o que você falou, a renovação, nós precisamos pensar nisso, né, porque a maioria dos jovens hoje não quer saber de política. Nós corremos o risco de ficarmos igual, meu pai falava muito isso, aquele burro de olaria. Olaria, para quem não sabe, é fazer cerâmica, tijolo, né? E colocava amassando barro, aquele burro rodando o dia inteiro ali. Quer dizer, o cara andava o dia inteiro, mas não saía do lugar. É o nosso caso. Agora, eu falei aqui que falta muito tempo para a campanha terminar, né? Quer dizer, dia 5, né, que vai ser a votação. Você acha que ainda dá tempo de haver uma união em Sete Lagoas em nome de algum desses candidatos, fazer uma reviravolta aí, alguma coisa? Tempo há. Alguém desistir e apoiar um outro? Será que isso é possível? Tempo há. Eu só não vejo boa vontade para isso. Porque aí agora, cada um dos que se propuseram ser candidatos vão até o final da candidatura, nem que seja por questão de honra. Uhum. Aí vem a vaidade. Os compromissos que foram fechados também, né? Compromissos, ou até mesmo a questão de honra. Né? Ah, não, já que eu vou. Falta um mês só. Por uma questão de honra, nós vamos todo mundo cair do espinhaço e vamos morrer todo mundo junto. Vamos abraçar todo mundo e vamos morrer junto, né? Exatamente. Então, é isso que eu te falo, a questão da vaidade. Né? As pessoas têm que ter uma certa... E olha que eu sou favorável, uma multiplicidade aí de escolhas. Uhum. A gente tem que ter várias opções. Mas quando se chega numa eleição dessa, onde você demanda, né, você precisa de um número maior de votos,
Eu acho que tem que ter uma liderança política para convergir essas ideias políticas da cidade. Houve até uma tentativa de se fazer isso, né? Eu me lembro que o Paredão tentou fazer isso. Foi. Tá? Eu Então, fiquei sabendo que teve a reunião, justiça, né? Mas assim, eu conversando com algumas pessoas, teve uma pessoa que falou assim, não, tudo bem que ele desistiu e tal, mas estava exigindo algumas coisas. Eu não sei se isso é verdade, né? Também não sei. Né? Então, eu fui, assim, inclusive, convidado para participar de umas duas, não pude estar presente, entendeu? Mas eu sei que tiveram essas reuniões, mas né? houve pelo menos essa tentativa. Agora, o que a gente tem que analisar também é o seguinte, então vamos chegar num consenso, estou aberto ao diálogo, mas desde que o consenso seja eu. Aí também mas foi isso que eu ouvi falando. Então né? não pode ser dessa forma. Agora, eu acho que o pessoal gasta muito dinheiro na campanha política, sabe com o quê? Muito. Com pesquisa política. Eu acho que devia de fazer o seguinte, eu sei mesmo que tem candidato já pronto para fazer uma baita de uma pesquisa política por esses dias agora. Juntem-se, façam uma pesquisa política e quem tiver na frente, os dois primeiros, continua e o resto sai e apoia. Seria uma solução. Coisa que deveria ter sido ainda feito, inclusive, antes. Né? Porque você imagina eu vou repetir a mesma coisa. Você imagina nós com o prefeito atuante que nós temos no momento. Você pega ele lá como, vou colocar 3 nomes aqui, 4 nomes. Um desses 4, ou Renato Gomes, ou Leônio Maciel, o Marciano, não sei se é federal ou estadual, né? Ou o Ítalo. Um desses 4, se fosse o deputado federal de Sete Lagoas, nós teríamos porta aberta em Brasília. Claro. Né? Se nós pegássemos aí o Gilberto Doceiro, o Euro Andrade, o Douglas Melo, o Barrãozinho, quem mais, né? Tem um monte. Tem mais um monte aí. Que tivesse 1 ou 2 deputados estadual, teríamos porta aberta lá no governo de Minas. Só por questão até de justiça, para a gente depois não falar que está retalhando o nome de A ou B, federal nós temos mais um, que é o Pó Royal. Pó Royal, tem também, eu não me lembro o nome agora, para estadual é o irmão do Dr. Ronaldo João. Isso, né? o Dr. Betinho. Dr. Betinho. Federal também. Federal né? também, isso. A gente não consegue lembrar por aí você de todos, vê como que conseguem fazer um imbróglio danado. O irmão do vice-prefeito da cidade, aí você já parte daquele pressuposto de que há uma certa afinidade entre o prefeito e o vice. Concorda comigo? Uhum. Então, pelo menos se não fosse assim, não seriam vice um do outro. Então a gente parte do pressuposto que há uma afinidade entre os dois. O irmão do vice-prefeito é candidato e não é apoiado por ninguém na cidade. Olha que incoerência. Realmente. E com uma campanha pequena. E no mesmo partido do vice-prefeito, que é a base do prefeito, que ele é o vice dele. O imbróglio é grande, né? E depois nós queremos transferir essa responsabilidade para a população. Que eles saibam escolher. Se não está tendo sabedoria nem nas escolhas dos candidatos, nós vamos cobrar depois dos eleitores. Do eleitor, e cobra bem cobrado. Eu até queria destacar que eu tive um bate-papo com uma roda, né, com vários homens dentro da sauna ali no Clube Náutico, tinha uns 30 homens dentro da sauna, um monte de gente invocado, falando que vai votar em fulano, ciclano, beltrano, não sei o quê, vai votar tem gente falando assim, eu vou procurar um nome para mim votar, mas não voto nesse cara, eu tô puto com esses políticos. Eu tô falando isso aqui porque a gente vai, olha só. A gente escuta isso. A gente escuta na rua. É igual a questão de presidente, né? Eu fiquei sabendo, a menina veio falar, eu estava no salão, tinha umas 15 mulheres lá, todas falaram que vai votar na Marina. Eu fui numa roda de gente no barzinho. Eu também vou votar por causa disso. Estou cansado de PT, estou cansado de PSDB, eu quero mudança. Tá vendo? O povo quer mudança, o povo quer coisa nova. E por isso que os políticos locais também têm que entender isso. Eles entram no desgaste por incompetência ou por vaidade. Eu costumo dizer muito isso, eu sou amigo de muitos desses que estão aí, e eu falo isso abertamente para eles. Olha, vocês estão tecendo a corda para o seu próprio enforcamento. Uns enforcam mais cedo, outros mais tarde, mas quem teria uma vida longa numa carreira política pode estar sendo sujeito aí ao fracasso porque está tecendo a corda para o seu próprio enforcamento. Você quer ver uma coisa interessante, Santiago? Logo quando começou essa atual administração, né, e tanto da Câmara quanto da Prefeitura, a Câmara de Vereadores de Sete Lagoas teve uma oportunidade de passar limpo o poder legislativo local. Aventaram-se a possibilidade de se fazer uma
sindicância, uma auditoria Foi. nas contas da Câmara. Você lembra disso? Lembro. Me parece que uns 2 só votaram a favor. A maioria esmagadora, se não por unanimidade, foram contra. Mas é mais fácil jogar o lixo para debaixo do tapete, não é? Eu até fiquei surpreso quando eu ouvi, né, uma entrevista de um candidato a vereador falando o seguinte, que a solicitação desta sindicância, né, dessa auditoria, era uma coisa muito vaga. Fazer auditoria na Câmara. Poxa, isso não é vago, não. Fazer auditoria implica em quê? Vamos auditar aqui as contas do Poder Legislativo, o que se arrecadou, o que gastou, com o que gastou, como gastou, né? E você vê que eles tiveram uma oportunidade de passar a limpo aquilo ali. E olha que na atual legislatura nós temos lá muitos que são pelo primeiro mandato. Então os eleitores deles, quando perceberam isso, muitos já falavam, é engraçado. Antes, falavam inclusive nessa proposta de fazer uma auditoria na Câmara e tal. Agora, votou contra, meu voto já não tem mais. Então são medidas do dia a dia que levam os próprios políticos, né, a tecerem sua corda para o seu enforcamento. Com certeza. E aproveitar que estamos terminando, registrar que está rolando, né, na internet aquela questão do plebiscito, né, para mudança no processo eleitoral, na Constituinte. Então é bom você pesquisar na internet, pôr lá, plebiscito eleitoral. Você vai descobrir, tem o site direitinho e tudo, porque nós temos a reforma política, mas ela, né, demora um pouco ainda. Mas o plebiscito seria interessante também para a gente mudar essa forma da política, essa forma de colocação, esse negócio de partido. Às vezes o cara tem um tem 300 votos e outro tem 10 e puxa o outro, né? Esse coeficiente partidário, essa questão do dinheiro, da diferença que tem de um candidato gasta muito. Por exemplo, um deputado vai gastar 5 milhões, outro vai gastar 500. É lógico que o que vai gastar 5 milhões vai vender a imagem dele muito maior. Claro, né? claro. Então, assim, eu sou a favor, por exemplo, todo mundo pode, vamos supor, nós temos 100 candidatos a vereador. Então tá, 100 candidatos a vereador, R$1 milhão, que é a verba para gastar com todos. Divide para todos, cada um vai ter o mesmo valor. E a gente vê, né, que a gente, no processo eleitoral brasileiro, a gente começa a perceber que a gente fere até o princípio da democracia. Né? Você vê, por exemplo, que os partidos que têm menos representatividade no Congresso, né, e geralmente são os que têm menos poder aquisitivo, poder econômico, tem 30 segundos de propaganda. Lógico. Tem partidos lá que você até cansa de ver na televisão, porque são 5, 10, 15, 20 minutos de propaganda. Então, quer dizer, a disputa já começa desleal aí. Tempo de publicidade da propaganda eleitoral não é o mesmo, não tem uma isonomia, na verdade. O poder econômico ainda fala muito grande. Muito alto. E uma das coisas que eu acredito nela que possa vir mudar, e infelizmente não vai ocorrer, é nós tornarmos o voto facultativo. Com certeza. Tá? Por que o voto Brasil não é um voto facultativo? Porque vai te obrigar a pelo menos ir na urna. E na urna você acaba escolhendo qualquer um. Se você tem um voto facultativo, você está na sua casa, num domingo, um churrasquinho com a família, ou passeando, você tendo senso de civismo, aí você pega e vai lá votar e vai escolher alguém. Porque caso contrário, quem não tem, não vai. E quem não vai está sendo menos, vamos dizer assim, a gente coloca menos risco, né, a vulnerabilidade das pessoas serem manipuladas na hora da eleição. Então o voto facultativo seria uma boa, mas... Ô Paulo, eu quero te agradecer pelo bate-papo conosco aqui. Eu acho que dá para contribuir um pouco também com a reflexão do nosso telespectador com relação às eleições e também à nossa cidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí para esclarecer algumas coisas em relação aos nossos telespectadores, né, da política local. Mais uma vez eu te agradeço a oportunidade e quantas vezes me convidarem, com certeza estarei presente. Ok. E para encerrar hoje, eu quero encerrar diferente. Sobre os fatos que aconteceu aí na semana passada, queria dizer o seguinte: aos vereadores de Sete Lagoas, fiquei sabendo que alguém entrou com um projeto para que o voto realmente seja aberto. Eu acho que seria aí um gol de placa dessa atual Câmara de Vereadores, colocar esse voto aberto e diminuir bastante essa questão de parar uma reunião para se fechar dentro de uma sala, sabe? Isso gera uma negatividade para todos os vereadores. Esse negócio de parar uma reunião e se reunir, isso aí parece tramóia,
entendeu? O povo na rua fala que é tramóia. Então, para que se evite isso, para que se evite esse comentário, que seja bom para todos os vereadores, estudem tudo antes, vá para a reunião preparado e vá votar com o voto aberto. Aí sim, vocês estarão exercendo o papel de realmente vereador responsável pelo seu voto, né? Pelo voto do eleitor daquele que te elegeu. Um abraço e até o próximo Santiago Entrevista.